Nossa aula de hoje é sobre produtos notáveis. E o que vem a ser produtos notáveis? Produtos, obviamente, é o resultado de uma multiplicação. Notável é porque é um resultado que, mesmo sem efetuar a multiplicação, nós já de antemão podemos determinar o que será. Esses três produtos notáveis são chamados quadrado da soma de dois termos, quadrado da soma de dois termos. Cuidado para não confundir. Soma dos quadrados e quadrado da soma. Aqui eu vou elevar ao quadrado uma soma. Temos também o quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da diferença de dois termos. E temos também o terceiro produto notável, que é o produto de uma soma por uma diferença. Produto de uma soma por uma diferença. Então, vamos a cada um deles. Primeiro, quadrado da soma de dois termos. Eu vou chamar os meus termos de A e B. E aqui eu vou usar uma demonstração geométrica para vocês. Eu tenho um quadrado cujo lado mede A mais B. Então, todos os lados têm a mesma medida. A mais B, A mais B, A mais B e A mais B. A área desse quadrado, nós sabemos que a área de quadrado é lado ao quadrado. Então, a área vai ser A mais B elevado a 2. E olhando para essa figura, nós notamos que essa área total é constituída pela soma dessas quatro partes aqui. A primeira, um quadrado de lado A, portanto, área A2. A segunda seria esse retângulo aqui, cujas dimensões são A e B. Então, área A vezes B. A terceira seria esse quadradinho aqui de lado B. Então, área B2. E a quarta e última, novamente um retângulo congruente com esse daqui, de dimensões A e B, portanto, área AB. A vezes B. Nessa expressão, nós notamos que AB é semelhante com AB, então nós podemos adicionar AB mais AB, 2AB. Então, chegamos à fórmula em que A mais B ao quadrado é A2 mais 2AB mais B2. Isso é o que nós chamamos de produto notável, porque se eu pensar no primeiro termo A, no segundo termo B, o que é o desenvolvimento disso? É o trinômio em que o primeiro termo é o quadrado de A, o segundo termo é 2 vezes A vezes B, e o terceiro termo é B ao quadrado. Daí o produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Novamente, usando uma demonstração geométrica, vamos ver o que será o quadrado da diferença de dois termos. Então, agora eu estou pensando em um quadrado maior, cujo lado mede A e A. E eu estou indicando aqui uma medida B em cada um dos lados. Então, aqui eu tenho B, uma faixa cuja medida é B, e aqui uma outra faixa cuja medida também é B. O nosso objetivo, como é o quadrado da diferença, é determinar a área desse quadrado que eu rachurei aqui, cuja medida do lado é A menos B. Então, queremos determinar o que seria A menos B elevado ao quadrado.
O que teremos aqui nesse momento? Agora, se eu pensar nas figuras que se formam aqui, para chegar nessa área rachurada de preto, eu pegaria a figura maior e subtrairia esses dois retângulos que estamos vendo aqui. Esse retângulo à direita e esse retângulo aqui abaixo. Logo, a menos b ao quadrado seria a ao quadrado, que é a área do quadradão, menos esse retângulo, cujas medidas são A e B, portanto, área AB. Então, menos A vezes B, ou simplesmente AB. Menos esse outro retângulo que se forma aqui, ó. Esse outro retângulo tem largura B e tem comprimento A menos B. Então, a área dele é B, que multiplica A menos B. Só que eu tenho de subtrair. Então, eu vou escrever menos B, que multiplica A menos B. Bom, vamos dar uma desenvolvida nisso para ver o que é possível reduzir. Temos A menos B ao quadrado, que é o quadrado de uma diferença de dois termos, cujos nomes eu estou notando por A e B. Então, isso vai ser igual a A2 menos AB. Agora, me ajudem aqui. Propriedade distributiva. Menos B vezes A, menos BA. Ou menos AB, a ordem dos fatores não altera o produto. Só para ficar igualzinho o outro, eu coloquei o A na frente. Mas se eu escrevesse menos BA, seria a mesma coisa. E depois, nós teríamos menos B vezes menos B, mais B ao quadrado. Novamente, temos aqui dois termos semelhantes que podem ser reduzidos. Então, uma fórmula final para A menos B ao quadrado será A2 menos 2AB, porque menos AB são menos 2AB, mais B ao quadrado. E esse é o nosso produto notável. O quadrado da diferença de dois termos é igual o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Isso é uma fórmula. Tanto para essa fórmula quanto para a primeira, que era o quadrado da soma de dois termos, nós poderíamos ter feito sem usar a geometria, pensando exclusivamente na álgebra. Veja bem, o que é A mais B ao quadrado? Sabemos que o quadrado de qualquer coisa é ela vezes ela mesma. Então, A mais B ao quadrado nada mais é do que A mais B, que multiplica A mais B. Aplicando aqui a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, nós temos A vezes A e A vezes B. Depois teríamos B vezes A e B vezes B. Me ajudem aí. A vezes A ao quadrado. A vezes B, mais AB. B vezes A, BA, ou AB, como já dissemos anteriormente. E B vezes B, B ao quadrado. Agrupando os termos semelhantes, chegaríamos a A2 mais 2AB mais B2. Mesmo resultado que chegamos anteriormente usando um raciocínio geométrico. Ou seja, o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se fizéssemos o mesmo para o quadrado da diferença de dois termos, obteríamos exatamente a mesma coisa. A menos B vezes A menos B é A menos B ao quadrado. A vezes A, A2, A vezes menos B, menos AB, menos B vezes A, menos AB. E menos B vezes menos B, mais B ao quadrado. Ou seja, o resultado seria A2 menos 2AB mais B2.
exatamente o mesmo resultado anterior. Para o terceiro e último produto notável de hoje, que é o produto da soma pela diferença de dois termos, faremos usando apenas a álgebra. Então, como eu estou chamando os termos de A e B, uma soma seria A mais B, produto, então, vezes. Uma diferença, A menos B. Em todos os meus exemplos, eu utilizei os termos como sendo A e B. O que seria A mais B vezes A menos B? A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB. B vezes A mais BA ou mais AB. E B vezes menos B, menos B ao quadrado. Agora, os termos semelhantes, na verdade, são opostos. Então, eles não se adicionam, e sim se cancelam. Já que são opostos, a soma de dois números opostos é sempre zero. Teremos como resultado de A mais B por A menos B, o quadrado do primeiro, que é A2, menos o quadrado do segundo termo, que é B2. Vamos dar pelo menos um exemplo de cada um deles. O quadrado da soma de dois termos usando x mais 5 ao quadrado. O quadrado da diferença de dois termos, y menos 7 ao quadrado. E o produto de uma soma pela diferença, z mais 3, que multiplica z menos 3. Um exemplo de cada um dos produtos notáveis. Então, esse aqui seria o primeiro caso, o quadrado da soma. Esse aqui seria o segundo, o quadrado de uma diferença. E esse aqui seria o terceiro, o produto de uma soma pela diferença. Quem quiser aplicar a propriedade distributiva e desenvolver x mais 5 vezes x mais 5 e fazer um a um para depois reduzir, fique à vontade. Vale tanto no primeiro quanto no segundo, multiplicando, quanto no terceiro. Z mais 3 vezes Z menos 3 e multiplicando um a um. Ou aqui nós vamos treinar o que nós estamos chamando de produto notável. Então, vamos lá. Qual foi o resultado do primeiro produto notável? Que é o quadrado da soma de dois termos. É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, obteremos o quadrado de x, x2, mais 2 vezes x vezes 5. 2x vezes 5 são 10x, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 5 é 25. Esse é o trinômio resultante de x mais 5 ao quadrado. Já na segunda, nós teríamos o quadrado do primeiro, y2, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes y, 2y, vezes 7, 14y. Mais o quadrado do segundo termo, que é 49, que é o quadrado de 7. E, finalmente, no último exemplo, que seria esse último que nós demonstramos, basta fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de z é z2, menos o quadrado de 3, que é 9, z2 menos 9. Espero que tenham compreendido, mas caso não o tenham, é só perguntar. Um beijo grande e até a próxima.